Bora para o nosso café com Impraxers? Bora. A gente decidiu hoje, eu, Gabriela e a Bruna também, conversar sobre como as pessoas olham para a enfermagem, como que as pessoas veem a enfermagem, como que as pessoas entendem a enfermagem. E o que fez a gente querer debater esse tema, especificamente, foi um vídeo que nós vimos recentemente nas redes sociais, onde Que apareceu. viralizou, né, inclusive. Oi? Que viralizou, inclusive. Isso, um vídeo bem Tá me ouvindo viralizado. bem? Quer contar pra gente o que a gente viu nesse vídeo? Foi um vídeo lá do norte do Brasil em que um enfermeiro questiona o médico em relação a uma prescrição que ele havia prescrevido. Ele havia 4 gramas prescrito de dipirona. 4 gramas, isso, 4 gramas, 4 ampolas de dipirona. E nesse momento, o técnico que ia realizar a medicação achou estranho pela quantidade, comunicou ao enfermeiro, e o enfermeiro foi falar com o médico. E o médico se sentiu profundamente ofendido por ser questionado na sua prescrição, né? Entendendo que somos nós mesmas, né, que acabamos puxando o gatilho quando o médico prescreve alguma coisa que não está certa. Né? Então, e no vídeo até mostra que o enfermeiro falou com ele de forma respeitosa, né? Olha, tem certeza que é essa a prescrição? E o médico ficou muito bravo, muito bravo, acabou ofendendo o enfermeiro, chamava ele de enfermeirinho, né? Como se ele não tivesse competência para discutir a prescrição do médico, né? E assim, não é uma briga de profissionais, né? Na verdade, a gente tem que trabalhar junto, né? Exato. Ah lá, entrou o Edilson, que graça. Ah, que bacana. Saudade de você, Edilson. Olha a Elisa Carolina aqui com a gente, que Ah saudade. lá, Anderson Douglas Rosa, muito bem-vindo. que bonitinho. Para quem está chegando agora, eu e a Bruna estamos fazendo o nosso café com Impraxers ao vivo nessa live. Depois vão lá no nosso canal do YouTube, curte, se Ai, que inscreve. lindo, Douglas. Saudade de você também, querido. E a gente está aqui com essa proposta de falar como que a sociedade vê a enfermagem, como que as pessoas entendem a enfermagem. E a Bruna estava aqui lembrando a gente de um vídeo que viralizou, de uma discussão muito desagradável entre um enfermeiro e um médico. Da onde que era, Bru? Era do norte do Brasil, não sei se era do Amapá, era de algum lugar assim. Lá do norte do país, né? É. E aí E só que não foi nenhuma discussão só, né? Eles quase saíram no braço, assim. Eles se Isso. chamaram para brigar do lado de fora, foram saindo, aí as pessoas seguraram, mas foi uma questão extremamente agressiva, assim, a discussão. Foi bem feio mesmo de ver. E a gente ficou muito mexida com isso e discutimos aqui entre nós, né, a visão que a sociedade tem do profissional médico, a visão que a sociedade tem do profissional enfermeiro, e decidimos fazer essa discussão, essa live, para trazer aqui para nós. Temos aqui enfermeiros, temos também outros colegas de outras profissões. Ah, E o Anderson, que eu dei aula para ele em 2010, ó. Lembro de você, sim, seu Anderson. em 2010. Vocês acham que a gente não lembra, né? Mas a gente lembra. Ó, o Sandro, Que belezinha. saudade, gostoso fazer Muito isso, hein? bom. Gostei. Ô, Bru, pra mim tá travando um pouquinho o seu rosto. Você tá com a conexão ok aí, né? Que de vez em Tá com quando a dá uma conexão travadinha. cheia. Tá bom. Então vamos lá. Hoje, ó, tá conectando, vamos esperar um pouquinho. Acho que normalizou. Muito bom. Bem-vindos. A Jéssica, que fez pós-graduação comigo, a linda. Que bacana. Muito bom. Gente, não deixe de ir lá no canal do YouTube, canal da Imprax, inscrevam-se, vejam os vídeos, sempre com novidades, sempre com café com Imprax, fresquinho todas as quintas-feiras, gotas de excelência às terças-feiras. E vamos juntos, vamos construindo. Mandem as suas sugestões de temas que vocês gostariam de saber mais.
que a gente possa discutir e ampliar a nossa visão, né? Então, retomando o assunto Nosso que fez com que tema. a gente trouxesse esse tema aqui para discussão, a agressividade do médico diante do questionamento que o enfermeiro fez, né, no primeiro momento, com toda a educação, questionando como que eu vou administrar 4 gramas de dipirona nesse paciente e tudo que aquilo desencadeou, fez a gente refletir, né? E o quanto que é importante a gente entender por que que a sociedade olha para determinadas categorias profissionais de forma diferente e por que que nós aqui como enfermeiras, né, como representantes da Empraxis, queremos trazer esse assunto à tona e a gente acredita que é muito importante a gente discutir essa visão que a sociedade tem de nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assim por diante, né, Bru? É verdade. E assim, não é só o médico, né, que entra em embate com os enfermeiros, né? Outras categorias profissionais, às vezes até o paciente, né? Como é que o enfermeiro ou o técnico, né, a equipe de enfermagem é vista dentro desse contexto social, né? Por isso a representação social. A gente vê muitos memes, né, mostrando o paciente brigando com a enfermagem porque o médico não passou, porque ele é incompetente, porque ele é isso. Na hora que o médico chega, aí o paciente fica todo fininho, né? Fica todo, ai, doutor, muito obrigado, tá tudo certo, né? Então, a gente tem Isso, na sociedade uma visão de que o médico é a autoridade, que a enfermagem não, né? isso. A enfermagem se vê, inclusive, né, como extremamente subalterna, né, nesse sentido. E até por isso, essa representação acaba ficando tão ruim, né? Isso aparece, né, não vem só de fora, né? Vem de dentro da enfermagem também, né? E outra questão que fez a gente pensar sobre isso agora, pensando na pandemia, quantos noticiários e quantas coisas que nós vivenciamos presencialmente de ver a população agredindo a equipe de enfermagem verbalmente, faltando com educação, porque a enfermagem, a equipe de enfermagem está ali na linha de frente, administrando as vacinas, atendendo nas unidades de pronto atendimento, nas unidades básicas de saúde, e muitas vezes as frustrações que a gente respeita, né, da população diante aí da condução da questão da pandemia, a pessoa vê quem está ali na frente e acaba faltando com respeito e agredindo. E a categoria como um todo, muitas vezes, paga por o erro de um ou de outro, né? Porque nós vimos, infelizmente, casos de pessoas que não administraram a vacina como deveria. Porém, nos chama a atenção isso. Se fosse a categoria médica que estivesse ali na linha de frente, o comportamento seria o mesmo? O comportamento do paciente, do familiar, quando faz um questionamento dentro de uma instituição hospitalar, é com o mesmo nível de respeito entre uma equipe e outra? Então, são muitos questionamentos. Olha, tem gente escrevendo aqui, ó. Conhecimento associado com empoderamento, podemos questionar tudo que em nossos olhos não for coerente. Muito bem, acho que essa questão aí foi uma parte só que eu consegui ler. Eu não li o nome da pessoa que escreveu aqui É no canal. Anderson Moraes. Ah, Anderson. É isso aí, Anderson. O conhecimento, né, é algo que traz sim esse empoderamento, não na relação desleal de poder, mas que traz a autoridade para que a gente possa alcançar esse respeito, né? E que, infelizmente, em todas as categorias profissionais. Às vezes a gente tem profissionais que não buscam essa atualização de conhecimento, conhecimento técnico, conhecimento humano, para poder lidar com as situações. São muitas coisas que a gente Porque são os dois que caminham juntos, né, Gabi? Exatamente. E aí eu acho que vale a pena lembrar, nós temos aqui pessoas participando com a gente que são da área da saúde, outros que não são, alguns que são da enfermagem, outros que não são. E será que as pessoas conhecem um pouco da história, né, de como que foi sendo construída a profissão médica, como que foi sendo construída a profissão de enfermagem? E talvez se a gente olhar para esse histórico, a gente fizer esse resgate histórico, muitas coisas se tornarão mais claras.
para a gente entender essas relações de poder que a gente tem hoje aqui na sociedade, né? Se a gente Então, lembrar. a gente tem, eu acho que são duas coisas importantes. Primeira, a classe social, né? O médico não vem de uma classe social qualquer. Hoje você tem pessoas de uma classe social mais baixa, então pessoas que não tinham dinheiro, né? Não eram pessoas que nasceram em berço rico e que conseguem se formar em medicina. Mas a grande nata, né, dessa população vai ser alguém que já tem uma condição de vida superior e tudo mais. E nesse sentido, não que faça diferença de onde ele veio para o médico, mas fez e faz muita diferença para quem vivencia essa relação com ele. Né? Então, o médico é tido como alguém superior, isso na sociedade. Né? Você fala, olha, meu filho faz medicina, e as pessoas já falam, nossa, né? Como é incrível isso, né? E como se fosse uma questão, um título importante, né? É um título social, inclusive, importante. Né? Então, tem toda essa questão histórica que vem trazendo. Né? Os médicos, eles iniciaram, basicamente... Vamos arrumar uma confusão agora. Basicamente, como só homens. Né? As mulheres entraram na medicina muito tempo depois, e a enfermagem é o oposto. Né? Então, a gente tem também uma relação hierárquica aí na sociedade em relação ao homem e à mulher. Bem lembrado, era uma questão mesmo que eu ia querer trazer aqui, além dessa questão histórica, a questão do gênero, né? Isso. Sim. E por mais que você tenha médicas de monte hoje e tal, hoje você até tem, na época que em 98, lá quando a gente entrou na faculdade, a relação ainda era de uma sala de aula de medicina, ainda era de 80% de meninos, né, para 20% de mulheres. E aí hoje já está 50-50, né? Então mudou, vem mudando. Então há muito pouco tempo atrás, né, essa categoria era forrada, né, de homens só. O que significa que tem uma relação de poder também, né? A questão social, eu sempre falava em sala de aula que a minha avó, quando ela via uma criança muito bonita, ela falava assim, nossa, que linda, parece filho de médico. Porque era um ser superior, iluminado, entendeu? Fazia, além de tudo, fazia filhos lindos. Né? Então ela tem, existe uma relação de poder, né, com a profissão. E muitos entendem dessa forma também. Os profissionais entendem dessa forma. E da onde que vem a enfermagem? A enfermagem trabalha com o quê? Qual que é o objeto de trabalho da enfermagem? É o cuidado. E aí a gente pensa, cuidar, todo mundo cuida. Mãe cuida, né? E lá na nossa história, teve uma época da história que esse cuidado aos enfermos, as pessoas não firmes, as pessoas doentes, era um sacerdócio. Era um ato de caridade, né? Realizado, inclusive, pelas irmãs de caridade, né? Eram elas que ofereciam esse cuidado. Então, eu não tinha algo em troca, não era visto como um serviço, mas como um ato de caridade. E também, né, passando lá pela Idade Média, onde a gente tinha uma questão de insalubridade absurda, né? Onde os doentes eram jogados naqueles lugares totalmente insalubres, além dessa questão do voluntariado, da religiosidade, né? Das irmãs de caridade, também as pessoas menos privilegiadas socialmente eram designadas para os cuidados desses moribundos, né? Então a gente tem essa história que lá em meados do século XIX, com a Florence Nightingale, com o início da enfermagem moderna, dessa organização, desse reconhecimento, quer dizer, a gente está no século XXI, a gente está falando do século XIX, uma mulher revolucionária à frente do seu tempo, nascida na Itália, de uma família bem colocada socialmente, uma mulher que falava várias línguas, que tinha conhecimento, domínio do conhecimento em várias áreas, filosofia, estatística, a medicina. Quer dizer, essa mulher revolucionária
traz a enfermagem para uma profissionalização, uma visão moderna da enfermagem, a categorização aí das nurses e das lady nurses, que seria aí um início, né, embrionário da divisão de trabalho, da divisão técnica de trabalho dentro da enfermagem. Então, a gente vê que isso tem um peso muito grande. E aí, falando de mulheres, a Bruna falou que lá em 98 ela estava falando da proporção de homens e mulheres no curso da medicina. Agora, e no curso da enfermagem, você lembra quantos meninos tinham na nossa sala? Dois. Dois. E Dois quantos para éramos? oito. Éramos em 80, né? Então eram 80. 78 mulheres e 2 homens. Hoje isso tem mudado bastante também, mas Muito, muito. a gente tem a nossa bagagem histórica, então nós somos vistos como uma profissão predominantemente feminina. Acredito, inclusive, Bru, arrisco dizer que a medicina, essa proporção já chegou muito mais próxima, até talvez, que a enfermagem, né? Sim. Hoje nós temos muito mais mulheres na medicina do que homens na enfermagem. A enfermagem. Ana Carol, bem-vinda! Vamos lá! E mais outras pessoas chegando aqui. Né, Bru? Então, assim, é importante trazer essa questão do resgate histórico e da onde que vem a medicina, quem eram os médicos? Era as pessoas lá da classe social mais baixa? Claro que não, né? né? Eram os altos Eram as cargos. pessoas, exato, eram as pessoas que tinham dinheiro, né? Eram pessoas ricas, que faziam parte da alta sociedade, né? Que tinham. Altos cargos dentro da igreja. Exato, também. Né? Então, mesmo que você tivesse o mesmo momento, né, acontecendo a medicina e a enfermagem, ela veio sendo representada de forma completamente oposta. Né? E por mais que a Florence venha de uma família, né, que tinha posses, ela sendo uma pessoa extremamente inteligente, estudada e tudo mais, que não era comum também para as mulheres da época, Sim. né? Então, mesmo sendo assim, a Florence era uma mulher no século XIX. Isso. Né? Então, apesar de todas as suas conquistas, né? E a questão dessa divisão, né, de cargo, de profissões, né, em que a enfermagem, então as lady nurses aparecem, né, e elas tinham que ter dinheiro, elas tinham que ter classe social, porque senão ela não era estudada para ser enfermeira. Né? Era esse o grande lance também, né? Exato. Eu lembro de uma palestra que veio uma moça que estava fazendo doutorado em História da Enfermagem, que ela trouxe da Ana Nery, lembra disso? Eu lembro. Que ela trouxe a história de Ana Nery, e essa moça que estava fazendo doutorado era negra, e ela ficou super magoada, assim, ficou super triste quando ela achou no meio da documentação que uma das coisas que a Ana Nery tinha colocado como pré-requisito para ser enfermeira era ser branca. Por quê? Porque naquela época, a mesma coisa. Naquela época, as pessoas brancas eram as pessoas que eram estudadas, né? Exato. Que sabiam ler e tudo mais. Então tinha que vir de uma classe social superior, daí também que vem, né? Que no Brasil era a enfermeira de alto padrão, né? Enfermeira padrão. Né? Então até essa era a grande gente diferença. Escuta, e eu escuto. Sim. Você é enfermeira padrão? Que enfermeira que você é? Você é padrão? Isso. Exatamente. Então, e aí a pergunta que a gente faz? Ok, a gente tem esse resgate histórico, a gente tem essa questão das relações de poder que foram estabelecidas historicamente na sociedade. Como que a gente lida com isso hoje? Né? Como que a gente pode transformar essa realidade, já que a missão da Empraxis, né, que é fortalecer o trabalho da enfermagem, é trazer o cuidado de enfermagem como excelência, que a gente acredita nisso, como que a gente pode contribuir para a gente transformar essa realidade tão dura e que, de verdade, Bruna, olha, muitas coisas mudaram, muitas coisas foram transformadas, o acesso à educação, mas muitas coisas ainda estão muito arraigadas. E é subliminar, e são nos detalhes. Eu estava ontem conversando com uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, que passou numa consulta particular, num hospital extremamente renomado aí em São Paulo.
Tô falando aí em São Paulo como se você estivesse em São Paulo, mas eu sei que tem gente de São Paulo aqui que está assistindo, né? E Uhum. que quando a pessoa entrou para consulta, primeiro que se deparou com uma pessoa que não era um médico, era uma residente. Até aí não tem problema nenhum. Porém, não foi apresentada, não se colocou, olha, eu sou residente, eu vou fazer uma pré-consulta, não, né? As coisas foram sendo descobertas. Aí quando era um casal, né? Tava ele e a esposa. Aí depois que ela terminou essa pré-consulta, entrou a médica com mais duas residentes. Então eram 4 pessoas. Aí a médica sentou na escadinha que a gente usa para subir na maca. Duas encostaram na mesa e assim. E começaram ali a tratar do assunto do câncer como se fosse uma sala de aula, desconsiderando a pessoa que estava vivenciando, né, cheio de dúvidas e questionamentos. E aí, o mais irônico é que, assim, no meio para o final da consulta, perguntou: e como que você está emocionalmente com isso? Aí, Agora? não, como que uma pessoa vai ali numa circunstância de uma sala lotada de pessoas que ninguém pediu licença, olha, que é um hospital escola, eu tenho essas pessoas que estão aprendendo, você me dá licença de eu poder, né, colocá-las aqui? É, eu vou até fazer uma menção a um Gotas de Excelência que a gente colocou, que as pessoas batem na porta para pedir licença, algumas vezes, nem sempre, né? Mas não pedem licença para abrir nossa roupa e começar a examinar. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque subliminarmente, de forma muito sutil, existe aí uma situação de poder. Eu sou médico, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não Sim. quero generalizar, porque existem médicos sensacionais, pessoas espetaculares, fantásticas, que eu tiro o chapéu. Todas as Não, profissões. inclusive a maior parte deles vai ser excepcional, né? Mas você Exatamente. tem aquelas pessoas que, assim como alguns membros da enfermagem, entram no automático, né? E o fato de entrar no automático passa a não lidar com o paciente, um paciente com câncer, né? Que tem uma doença grave, que está com medo de morrer, não consegue olhar para o cara como alguém que precisa de uma atenção. E eu acho assim, uma coisa que a gente tem que lembrar também, a Gabriela chamou atenção para dizer, uma consulta particular, né? Porque a gente, inclusive, a gente espera esse tipo de atendimento numa consulta de convênio ou até uma consulta do SUS, né? Mas você não espera no particular que se o cara faz isso no particular, você imagina o que ele está disposto a fazer em outros lugares, né? Em outros ambientes em que a sua situação de poder é muito maior, né? Legal, a gente está falando aqui de relações de poder, o poder do Exato. dinheiro. Então, eu acho que quem está sendo tratado pelo SUS, como se isso não fosse pago por nós, né, merece um Sim, tratamento com diferente. certeza, mas eu digo, é esperado, né? É. E a questão do poder, independente de ser médico ou enfermeiro, profissional da saúde. Então, eu tenho o meu jaleco branco, eu já estabeleço uma relação de poder com a sociedade que ela pode ser extremamente, e muitas vezes é prejudicial. Aí aqui, como a gente está discutindo nessa representação social da enfermagem e do médico, eu fico pensando o seguinte, todos os profissionais podem cometer os seus acertos e erros, mas a sociedade responde de forma diferente. Quando isso é colocado por um profissional médico, por exemplo, nesse caso, ou por enfermeiros. Quantos noticiários a gente vê de pessoas maltratando e brigando os médicos que estão atendendo elas? Agora, quantos casos nós vimos de profissionais da enfermagem sendo agredidos verbalmente, para não dizer de outra forma, né, que a gente nem tem aqui. Inclusive fisicamente. Exato, exatamente. Até Então, porque a gente está numa relação mais próxima, né? A gente acaba criando uma relação muito mais próxima do paciente do que o médico, né? Até porque o paciente às vezes não se permite, né? Ter uma relação mais próxima com o médico. exatamente. É isso, a gente está ali na linha de frente, a gente compõe cerca de 60% da força de trabalho em saúde, então a gente está mais exposto mesmo, eu falo equipe de enfermagem.
E, gente, precisamos transformar essa realidade. E aí a gente traz algumas reflexões, né? A professora Maria Juliana Paes da Silva, em um dos vídeos que a gente tem no nosso canal do YouTube, já falou pra gente. Se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. Respeitar a mim mesma enquanto pessoa, enquanto profissional. Respeitar as pessoas para quem eu estou prestando cuidado. E, gente, daria para fazer uma outra live só sobre isso. O respeito inclui o meu comprometimento em estudar, em me atualizar, em ter argumentos fortes para poder me colocar, né? Para poder argumentar. Então, a busca do conhecimento é uma forma de respeito ao outro que eu estou cuidando, não é, Bruna? Com certeza. E assim, a gente tem que entender também que essa representação social não vem só do externo. Ela vem do interno também. Ela está dentro da categoria. Né? Isso Então, mesmo. essa questão, essa relação de poder entre médico e enfermeiro, por exemplo, que é a relação mais comum, né? O que a gente mais vai ver de problema, está muito mais, tá ligado, obviamente, à personalidade dos dois profissionais, né? Mas também na forma como esse enfermeiro se coloca dentro do processo. Né? Uma pessoa que tem conteúdo, né? Então ela tem conhecimento científico, ela sabe do que ela está falando, né? Quando ela vai questionar alguma ação do médico, e de novo, a gente tem que questionar, sim, porque somos nós que vamos fazer aquela medicação que foi prescrita, muitas vezes errada, sim, porque o médico também é ser humano, ele também pode errar, né? Então nós temos que questionar. Só que esse questionamento, ele pode vir ser aceito como alguma coisa, nossa, vou olhar o que eu fiz, ou, né, quem é você para me questionar, que foi o que aconteceu na questão do vídeo que viralizou. Isso né? mesmo. Então, se você não questionou alguma coisa que não fazia sentido, né, você pode questionar e deve questionar de forma, como é que eu diria, firme. Né? E o firme não é, de novo, ser grosseiro, não é bater de frente, não é nada disso, cada um está na sua posição. E nenhuma das duas posições é uma relação de poder entre um e outro. Porque o médico não é o chefe do enfermeiro. Uhum. Né? São coisas diferentes. São profissões diferentes, com cargos diferentes. Então, a não ser que ele seja o dono do hospital, para ele ser seu patrão, mesmo assim, não é uma questão... Ele não tem cargo. autoridade ali profissional, autoridade técnica, né, para ter essa autonomia. São profissões complementares, né? Eu já tive, uma vez eu lembro que um aluno falou assim para mim, mas se eu questionar o médico, se eu questionar, dizer que ele não pode falar assim comigo, por exemplo, eu posso ser mandado embora. Eu falei, então, você tem que ver até que ponto você é importante para você mesmo. Ah, mas emprego não tá fácil. De boa, na enfermagem, a gente consegue se colocar, principalmente quando a gente é competente, né? Mas ser mandado embora de um serviço que te humilha, que te trata mal, é um benefício, né? Então, trabalhe num lugar que respeita você como pessoa, né? Que não trata você como alguém que seja inferior ao outro, né? Porque somos todos... Ter que passar por situações como essa, né? Essa Exatamente. questão que você falou da representação social e como ela é social, ela fica embutida dentro de cada um de nós, inclusive de nós profissionais. Tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos em um hospital escola de São Paulo, onde o próprio organograma, né? Isso é importante olhar também nas instituições, colocava a enfermagem não abaixo, né, da diretoria médica, clínica, mas de igual para igual. E existia uma cultura institucional, o hospital foi criado, né, nessa lógica de igualdade das profissões. A gente está falando médico e enfermeiro, mas aqui a gente pode trazer todos os outros profissionais de saúde. E como era bom trabalhar naquela instituição, como a gente tinha voz, como a gente discutia caso, né, com a passagem de plantão feito pela equipe completa, o fisioterapeuta estava junto, o médico estava junto, existia uma relação de confiança,
porque aí cada um sabe onde. Lógico, existiam as exceções, claro, mas de um modo geral existia uma cultura institucional que valorizava, né, essas profissões. E isso não é uma realidade da maior parte das instituições. E quem conquista isso, como a Bruna falou sabiamente, é a nossa atitude pessoal. Então, a gente precisa ter conteúdo. E quando eu falo conteúdo, eu vou repetir lá o que eu falei no comecinho da live, que tem outras pessoas participando agora. Não é só o conhecimento técnico científico, esse é indiscutível, imprescindível. Esse a gente tem que saber, né? Porque se eu não souber que 4 gramas de dipirona numa pessoa pode causar reações alérgicas, dentre tantas outras questões, eu já estou errado, né? Mas a questão de ser o conhecimento das relações humanas, porque o que a Bruna falou não você precisa ter autoridade, não autoritarismo. A autoridade pela sua capacidade técnica, pela sua habilidade de relacionamento humano. E aí, não tem segredo, né, Bruna? Não. Porque aí as coisas fluem. Se o outro virou um monstro, como no caso do vídeo que viralizou, ele mesmo está se condenando e vai, né, arcar com as consequências disso. E a gente quer prezar realmente por essa valorização, inclusive da nossa história, porque não é para a gente olhar para a história de enfermagem e falar, ai, tadinho de nós, coitadinhos, viemos dessa história tão trágica. Gente, é belíssima a nossa história, é belíssima a nossa profissão. Olha o que nós estamos fazendo enquanto força de trabalho em saúde mais representativa que existe dentro da pandemia, não é? Sim. A gente teve em 2020, coincidentemente, providencialmente falando, né, o ano internacional do enfermeiro, né, e foi dentro de um ano de pandemia, e depois a De gente um teve. ano terrível, né? Exatamente. Então, é algo que nos faz pensar a força que a gente tem, o poder de transformação que a gente tem e que muitas vezes a gente não enxerga, se coloca pequenininho, aceita o que o outro fala como verdade por conta desse status, desse poder. Alguém está escrevendo alguma coisa aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, a Larissa Aires, oi, lindona. Infelizmente, isso é algo muito cultural e estrutural. Muitos médicos ainda acham que somos secretárias deles, subordinadas, inferiores. Perfeito, é muito triste. Oi, Pamela, bem-vinda. Tem muita gente bacana aqui. A Bia Peixoto, que saudade, bem-vinda. Não só de secretárias, mas quantas vezes eu ouvi ao longo da minha vida pessoal, ai, se você estudar mais um pouquinho, você se forma em medicina, né? Como se fosse algo. O que a gente ouviu outro dia, Bruna, de uma pessoa leiga, falando que limpar o bumbum das pessoas às vezes poderia ser uma coisa não tão agradável para nós, enfermeiros, que ficaria para os técnicos. Gente, Ele a até gente tem. consertou na sequência, porque ele viu nosso não verbal. Gente, a gente faz isso e isso é algo extremamente digno, humano, que leva dignidade para outra pessoa. Não faz ninguém ser menos, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, Pelo exatamente. contrário, né? Faz Exatamente. você, inclusive, o dar dignidade, assim, em termos práticos, né, de trabalho, quando a gente está em estágio, né, que a gente acaba vivenciando novamente, né, questão da mão, né, da prática na enfermagem, uma das coisas que mais traz, como eu diria, prazer é você terminar um banho de leito, né, e colocar esse paciente numa cama, né, esticadinha, limpa, né, perceber que o paciente está mais confortável. Né? Porque ele já está numa situação tão difícil, né? Principalmente na UTI, o paciente entubado e tudo mais. Pentear o cabelo do paciente, colocar. E isso é cuidado, sim. Oferecer conforto é uma das principais coisas. Né? Quem já nunca chegou em casa com aquele cansado, suado e fala, nossa, eu preciso de um banho.
Imagina que você está impossibilitado na cama, né, com uma fralda suja, com tudo mais. Não existe profissão mais digna do que aquela que oferece dignidade ao outro. Perfeito. Vou Né? Então, repetir, não oferecer existe cuidado é incrível. profissão mais digna do que aquela que oferece a dignidade ao outro. Isso é valor. Exato. Isso não nos diminui, pelo contrário, isso nos exalta. É. E assim, você vai ter muito médico, eu já vi um monte de médico que trabalhou comigo, que ajudava a fazer esse processo, porque Sim. via o quanto isso era importante para o paciente. Né? Então, eu também trabalhei no hospital escola, Gabi, você sabe, durante 10 anos da minha vida. E durante esse período é extremamente... A gente fala muito de hospital escola, porque normalmente vão ser os hospitais que vão ter um critério melhor nessa divisão de poder e tudo mais. Isso. Exatamente porque é um hospital que está formando profissionais. E quando a gente trabalha com residente, é interessante, né? Pensando nessa questão, né? De quem é da representação social do médico. Uma das coisas que a gente via é que eles eram profundamente maltratados, os residentes. Profundamente. Pela própria galera deles, eles eram muito maltratados. Né? Porque eles ainda não tinham chegado naquele limite lá da cadeia alimentar, né? Dentro da R1, profissão R2, médica. R3, R4. E aí, às vezes, tinha residente que ficava super emocionado quando algum médico cumprimentava ele, por exemplo, algum dos assistentes, né? Que eram chefões. E aí você olhava aquela situação e via o quanto o cara era malhado durante o período da residência, aí você entendia por que quando ele se formava, ele virava o cão. Porque acho que ele entrava naquele momento de que agora é minha vez. Né? E do mesmo jeito, como a gente recebia muito residente, a gente tinha que lidar com essas novas... não eram só aquelas pessoas que já trabalhavam com a gente, né? Eram pessoas que vinham de outras realidades, né? Que trabalhavam em outros lugares. E para mim, em específico, vinham pessoas que já tinham sido residentes, né? Então, eles já tinham que ser pediatras ou neo para chegar lá na cardio. Então, quando o cara chegava, muitos deles, a gente tinha que sentar o cara no cantinho e conversar. Porque ele chegava tratando todo mundo de cachorro. Né? E aí a gente sentava e falava, então, né? Na hora do atendimento de parada, gritava, não sei o quê, e a gente tinha que baixar a bola, falou, menos, não é assim não, tratava as pessoas mal. Então isso é importante, a gente entender que o cara, às vezes ele vem de uma outra realidade, então além da sua personalidade da dele, você tem a realidade que ele vivia. Isso. E aí, ó, até o Gabriel Pires, bem-vindo, ele disse que escutou muito isso também. Se você estudar mais um pouquinho, você pode ser ser médico. Você pode sair dessa lama de ser enfermeiro. E aí você está trazendo uma questão que está me fazendo aqui pensar uma coisa bem importante. Antes de qualquer categoria profissional, nós somos pessoas e nós temos as nossas histórias pessoais. Quem são esses residentes que estão lá? Por quanta pressão eles passaram da sociedade lá no seu estudo pré-vestibular, quando entrou na faculdade? Como que é feita essa formação? Existe uma reprodução social das relações de poder. A gente vem vivendo uma quebra disso, isso é fato, mas ela ainda não é plena. Infelizmente, a gente ainda encontra, e a gente pode falar isso porque no dia a dia, nos noticiários, nos jornais, e aqui a gente acompanhando os estágios, vendo a realidade dos hospitais, e os próprios nossos colegas aqui, ex-alunos, confirmando as situações que eles vivenciam, né? E a gente precisa falar sobre isso claramente, porque todos os profissionais de saúde têm nosso respeito. Tem nossa admiração, a gente não está aqui para falar mal ou bem de cada Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, assim, eu tenho médicos e médicos que são meus amigos. Até porque não tem essa visão, né, de separação, né, de pessoas. Isso. Mas porque dá a impressão que você não é... que você não chegou nesse nível, né, para ser amigo do cara e tudo mais. Nesse patamar, né? E uma coisa interessante é assim, eu vejo os alunos, às vezes eles chegavam com a seguinte frase, né? Mas eu vejo a enfermeira levando
o material do médico, né? Passando visita e carregando os prontuários e não sei o quê. E assim, eu não consigo me ver como enfermeira fazendo isso, Uhum. Eu também não. né? Mas assim, e assim, se o cara tivesse, né, a, a petulância, né, de falar para mim, ó, você carrega os prontuários e a gente vai passar a visita. A minha resposta seria não. Como já Bom, aconteceu comigo 1000 vezes. sim. De chegar esse residente novo e olhar para mim, me chamar da mesa e falar assim, escuta, pega para mim o prontuário de fulano. E eu só virei para ela e falei, não. E continuei o meu trabalho. Aí ela fez assim, não vai pegar? Eu falei, claro que não. Você pode levantar e pegar, tá ali, ó. A questão que alguém falou, né, de achar que é secretário. Exato. Mas é E de você que se novo, põe nessa posição muitas vezes. é, e Olha de a Camila novo, dizendo que tá existe com uma saudade. relação. Quem? A Camila Camon de Lindona se formou com a gente, a enfermeiraça. Camila, que coisa boa, muito bom. E isso que você falou, né, falou não. Você falou não nesse contexto da petulância, porque se você estabelece uma relação parceira de trabalho, gentilezas Que sempre é, poderão acontecer nos dois sentidos. Mas sim. é E a gente. se fosse uma gentileza que ela estivesse pedindo, eu teria levado para ela tranquilamente. Exato. É que não foi o caso, né? É. Assim como eu já tive alunos que chegaram para mim, eu lembro, muitos anos atrás, um aluno chegou para mim com um livro, abriu no índice e fez assim, marca para mim o que vai cair na prova. Do mesmo jeito, eu olhei para ele e falei, não. Aí ele fez assim, mas é que fica mais fácil. Eu falei, eu sei. Não, não Exato. é meu papel Uhum. como professora, né, fazer um Isso. pontilhado na prova para ele passar o lápis em cima, Então a gente né? está Então a gente falando tem que, aqui. você tem que saber o seu papel. Isso. Está falando aqui de qual é o nosso papel no estabelecimento dessa Exato. cultura, na manutenção dessa cultura, na reprodução dessa cultura. Então, queridos profissionais de saúde, sejam enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, todos, todos, todos. O que que a gente está passando para as pessoas que a gente está ensinando, que a gente está formando? O que que a gente está reproduzindo dessa cultura tão desleal? Porque o que é responsabilidade minha? E não de ficar apontando só para o outro. Esse seu exemplo é fantástico, né? Eu me coloco como secretária, eu me enxergo dessa forma, eu me valorizo, o quanto que eu bato a mão no peito e falo, eu sou enfermeira, Porque né? você vai ter profissionais que se colocam propositadamente nesse papel. Eles querem fazer esse papel. Então, é essa que é a grande diferença, né? Alguém te Uhum. colocar em um papel que você sabe que não se encaixa e você se colocar nesse papel, né? De ficar Exatamente. lá e procurando um espaço que não é seu, né? De fazer esse tipo de trabalho. E acaba desvalorizando uma categoria inteira. A gente precisa trazer aqui alguns posts de Foucault, que trabalha as relações de Uh, poder, a questão de história, e ó, ideia para blogs, hein? Da história também das outras profissões de saúde, que não só a enfermagem. Temos blog lá, hein, da história da enfermagem, que falando sobre Florence, sobre Ana Neri. A gente fez um blog especial da comemoração internacional da enfermagem, em homenagem da Organização Mundial da Saúde. É só entrar lá no nosso site da Impraxis, tem um Gotas também, Gabi. www.impraxis.com.br. Oi? Tem um Gotas também, que é um artigo que a gente leu sobre a Florence, que é maravilhoso. Exatamente. E vamos por esse caminho, né, de transformar aquilo que a gente pode transformar dentro de nós para poder transformar essas realidades. É Deixa eu só isso, falar né? uma coisa, Gabi. A Pamela, ela traz um testemunho dela, né? Um Uma relato. colaboração aqui, dizendo que durante a residência dela, ela teve a melhor equipe multidisciplinar, né? E que isso fez com que o aprendizado fosse de excelência também, né? Então, tudo isso vai fazer muita diferença, né? Tudo isso, esse é o normal, né? Você ter equipes que se respeitam dentro de cada um da sua categoria profissional, que se ouvem, né?
voltando lá para a história da dipirona, pode ser que esse médico tenha aprendido em algum lugar, não, saiu um estudo que diz que a gente pode fazer as 4 ampolas de dipirona no paciente e que tá tudo certo. Ok, então me mostra esse estudo, é interessante, inclusive importante o enfermeiro aprender. E não bater de frente, né, de essa confusão, né, do eu sei, você não sabe nada, né, e assim, tem a história do ego dos profissionais, né, porque profissionais são pessoas, né, é isso que a gente tem que entender. A gente precisa evoluir enquanto seres humanos, Enquanto né? seres humanos. E esses seres humanos estão sempre disputando poder. Esse é o grande centro dos desentendimentos e dos problemas que a gente tem. A gente quis trazer aqui hoje esse olhar histórico, esse olhar de representação social, a questão de qual é a nossa responsabilidade dentro desse processo. E lembrando que estamos falando, como a Bruna bem disse, de pessoas, né? Como podemos nos tornar pessoas melhores, e aí as relações no trabalho vão fluir de uma forma muito melhor. Não estou falando de utopia, não, de sonho. A Pamela disse que já vivenciou isso, nós já vivemos experiências incríveis em relação a isso. Sim. É que, infelizmente, quando nós vemos que sim, ainda existem situações muito desleais, muito agressivas, faz com que a gente tenha que vir aqui numa live e falar disso para as pessoas. Se nós, da categoria de enfermagem, não entendermos o que é a nossa profissão e o valor, a dignidade que ela tem, a sociedade ainda sabe tão pouco sobre nós. Poucas pessoas sabem exatamente o que é ser enfermeiro. Não sabe qual é a divisão técnica que existe dentro do trabalho da enfermagem. Não sabe. Todo mundo é enfermeiro. Todo mundo é enfermeiro. A gente enfrenta isso. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Na transformação dessa representação social que existe em relação à nossa categoria profissional. Isso aí. Espero que a gente tenha contribuído. Acho que a gente trouxe mais questões para discutir também, né? Sim, verdade. Mas essa discussão nunca acaba, né? Maravilhoso. Não acaba. E eu adorei a participação de pessoas queridas aqui, trazendo, né, os seus relatos também. Foi muito bacana. Verdade, adorei. A experiência. Então tá bom, gente. Olha, curtam e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Esse vídeo estará lá, se tudo der certo. Vai dar. Isso. E todas as terças, Gotas de Excelência, todas as quintas, Café com Impraxers. E muita informação e muitas coisas boas aqui para a gente discutir e evoluir sempre, né, Bruno? Amanhã a gente tem 2 eventos, Gabi. Tem que falar do... A gente tem uma live às 14 horas, gente. Amanhã não percam live com Rosana Hittman, infectologista do Emílio Ribas, sensacional, estará conosco aqui no Instagram da Impraxis para esclarecer grandes questões em relação à vacina, a terceira dose de vacina, faz mal, não faz, muitas questões aí para a gente discutir. E a Bruna vai estar num evento muito especial da Rebraensp. Conta pra gente, Bruna. O evento da Rebraensp, né, que a gente está no meio de segurança do paciente, e a gente está falando de cuidado perinatal, né, e neonatal, né, e eu vou estar numa mesa redonda amanhã às 15 horas, e a gente vai conversar sobre parto humanizado, parto seguro, vai ser uma delícia. Então, ó, saindo, 14 horas live com Rosana Hittman, 15 horas Bruna na Rebraensp representando a Impraxis. Isso, é um evento que vocês têm que se inscrever, viu, para participar. Então se inscrevam lá na Rebraensp. Isso. A gente deixa o link na nossa bio aqui. Na bio e na descrição do YouTube também. Isso, boa. Tá bom? Valeu quem continua aqui com a gente, quem vai estar vendo esse vídeo depois. Beijos. Beijo, tchau.